Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de prática de leitura, nós iremos falar sobre charge e tirinha. Na verdade, nós vamos fazer a correção da nossa atividade da aula passada. Então, nós temos aí o texto, não é? Que eu gostaria que vocês acompanhassem, não é? A correção munidos dos cadernos de vocês, certo? E da atividadezinha que acompanhassem a leitura da charge. Por favor, não deixe a professora me chamar. Não me faça ir ao quadro com as calças rasgadas. Faça com que ela chame qualquer um, menos eu. Por favor, não me envergonhe na frente de toda a turma. Calvin, venha resolver o próximo problema no quadro. É por essas e outras que eu nunca engraçarei no sacerdócio. Né? Então, a gente pode perceber aí que o Calvin, ele estava aí aflito, não é? Desejoso, pedindo a Deus, não é? Orando para que a professora não o chamasse para ir ao quadro resolver um problema. E acabou que aconteceu o contrário do que ele estava pedindo, né? A professora exatamente o chamou ao quadro, né? E ele aí revoltado, né, com o Todo-Poderoso, disse que jamais vai entrar para o sacerdócio, jamais vai ser padre por essas e outras coisas, né? Então, a primeira questão, gente, ela diz o seguinte: com relação ao gênero e à sua estruturação, responda. Qual é o gênero textual aí que a gente está lendo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um cartoon, nós vamos ter uma charge ou nós vamos ter uma tirinha? A gente pode perceber que toda a estruturação, como ela se apresenta, esse gênero textual, a gente pode ver que são características atribuídas à tirinha, não é? Então, nós vamos ter o quê? Uma tirinha. A gente vai ter vários quadros, como uma narrativa, não é? Uma historinha sendo narrada aí, certo? Que ela é atemporal, ela necessariamente ela não está ligada a um contexto histórico, certo? Então, é uma situação aí descolada, desconectada de uma situação histórica, de uma atualidade. Qual o tipo discursivo? Então, a gente vai ter alguns tipos discursivos, né? O descritivo, narrativo, injuntivo, certo? Então, aí a gente está tendo aqui uma narração, né? Então, o tipo predominante aí que nós estamos observando aí na narrativa, na tirinha, na verdade, é o tipo narrativo, certo? Já a segunda questão diz o seguinte: os pedidos de Calvin no primeiro e no segundo quadrinho se direcionavam provavelmente a quem? Para quem que ele estava pedindo aí que não fosse chamado ao quadro? Então, quem? Com certeza, né? Provavelmente esse pedido, não é, se direcionava a Deus, certo? Terceira questão: o que sugere as formas dos balões no primeiro e no segundo quadrinho? Então, a gente pode observar que esse balão aqui a gente já sabe, vocês já devem saber, já devem ter se acostumado, né, com os tipos de balões que tem, principalmente nas HQs, né, nas histórias em quadrinhos. Então, quando a gente observa esse balão em formato como se fosse uma nuvenzinha, e esses pinguinhos, não é, se direcionando à cabeça da personagem, você pode dizer que é o quê? Que é um balão de pensamento, não é? Então, está sugerindo o quê? Que Calvin está pensando, não é? Ele não está falando isso aí, nem em voz baixa, muito menos em voz alta, não é? Quarta questão. As palavras deixe, faça, venho, elas expressam a ideia de quê, gente, hein? Então, a gente pode observar que essas palavras são formas verbais que estão que no modo imperativo, é aquele modo que da ordem do pedido, não é? Do convite. Então, ele vai colocar aí 4 alternativas para você marcar. Então, essas palavrinhas deixe, faça, venha, elas expressam desejo, ordem, incerteza ou certeza. A gente vai ver que é uma ordem, não é? Provavelmente você vai ficar em dúvida com desejo, não é na verdade.
Mas aí ele estava fazendo realmente um pedido, então é um imperativo, e aí nesse caso, elas, como elas estão desconectadas aí, não necessariamente no texto, então a gente pode observar que elas, isoladas, elas expressam, não é, na verdade, ordem. Quinta questão. Nas frases abaixo, as palavras destacadas se referem a quem, não é? Então a gente tem na letra A, faça com que ela chame qualquer um. Então esse ela aí está se referindo a quem? Ela quem, na verdade? A professora. Ela quem? A professora, não é? Então está se referindo à professora. Resposta, a professora. Já a letra B, não me envergonhe, esse me aí, não é? Envergonha a quem? Ele está falando dele mesmo, não é de quem? Do próprio Calvin, né? Então está se referindo ao Calvin, essa é a resposta, certo, gente? O nosso último slide, gente, vai falar sobre o Quino, não é? Que é uma homenagem que eu resolvi deixar aqui, não é? Lembrando a morte do Quino, que aconteceu no dia 30 agora de setembro, né? Ele faleceu aos 88 anos, certo? Ele é um escritor argentino e ele foi o criador da Mafalda, né? Ele que deu vida, não é? A personagem Mafalda, que é essa menininha tão questionadora, né? Tão crítica, certo? Então, Quino, na verdade, é Joaquim Salvador Lavado Terron, mais conhecido, né, como Quino. Foi um pensador, historiador gráfico e criador de banda desenhada, não é? Então, gente, essa é a nossa homenagem ao Quino, não é? Que agora está lá com o Papai do Céu, não é? Tanto colaborou com o nosso mundo, não é? Mostrando que a gente tem sim que sermos questionadores, não é? Sermos críticos, não aceitarmos as injustiças calados, né? A gente tem que sempre perguntar, né? Sempre trazer o porquê das coisas, não é, gente? Então, fica a nossa reflexão e o nosso adeus, né, ao Quino. Então, um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha e até a próxima. Um grande abraço.